Bom dia! Hoje, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. O IFE São Cristóvão preparou uma programação especial para você. Compartilhe e faça a inscrição no nosso canal. Convidamos o diretor-geral do Campus São Cristóvão, professor Marco Arlindo Neri. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, Natália. Obrigado aos intérpretes, né, que vão fazer o trabalho ao longo do dia. Bom, antes de tudo, eu, como venho fazendo em todos os eventos que tenho participado ao longo desses mais de 8 meses de pandemia, eu quero me solidarizar com todos aqueles que perderam algum parente ou amigo nessas mais de 168 mil mortes pela Covid-19. Feito esse necessário registro, eu quero agradecer à reitora, a professora Ruth Salles, a gerente de pesquisa e extensão do Campus São Cristóvão, professora Valéria, e agradecendo a ela, agradeço a todos que contribuíram direta ou indiretamente com a realização desse evento. Agradeço da mesma forma a todos os palestrantes. Enfim, sem a participação coletiva, a realização desse evento não seria possível. Bom, o Dia da Consciência Negra, ele foi instituído oficialmente em 2011, né, tendo como objetivo ser uma data dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, suscitando debates sobre cultura afro-brasileira, racismo, igualdade social, dentre outros temas. O Dia da Consciência Negra foi definido no dia 20 de novembro, em alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo da história, que reuniu entre 25 a 30 mil negros que se insurgiram contra aqueles que o escravizavam. Apesar da escravidão ter sido oficialmente abolida em 1888, os seus efeitos são sentidos até hoje. Séculos de escravidão deixaram marcas profundas na sociedade brasileira, relegando ao povo negro uma condição de opressão que estrutura a organização social, constituindo-se naquilo que o pesquisador Silvio Oliveira e outros chamam de racismo estrutural. Esse tipo de racismo é muitas vezes mais danoso que o racismo declarado, pois ele alimenta discursos que afirmam não existir o racismo em nosso país, que somos um povo miscigenado e vivemos em perfeita harmonia. Tal entendimento é reforçado inclusive por agentes públicos, os quais chegam de forma cínica a verbalizar que a escravidão foi benéfica aos negros e que os que falam sobre preconceito racial alimentam um discurso de coitadismo. Pois bem, vamos a números. A última pesquisa realizada pelo IBGE sobre a população indicou que 56% dos brasileiros e brasileiras se autodeclaram negros e negras. Entretanto, tal representatividade não se vê ocupada em espaços políticos. Após a eleição de 2018, apenas 4% dos políticos eleitos para o Legislativo se autodeclararam negros. Quando analisamos a população brasileira por sua renda, verificamos que apenas 17,8% dos negros e negras estão entre os mais ricos. No entanto, na outra ponta, 75% dos mais pobres são negros. Caso ainda não estejamos convencidos que somos um país racista, podemos fazer um recorte sobre a violência. A população carcerária brasileira, com mais de 800 mil presos, sendo a terceira maior do mundo, é formada por 65% de negros e negras. Observando-se o número de homicídios, segundo o Atlas da Violência 2020, produzido pelo IPEA, enquanto entre os não negros diminuiu 12,8% em uma década a taxa de homicídios, entre os negros esse número foi praticamente inverso, aumentando em 11,5%. Fazendo um recorte de gênero, entre as mulheres não negras, a taxa de homicídio reduziu 11,7% em uma década, enquanto para mulheres negras a taxa aumentou 12,4%. No Brasil, um jovem negro tem 2,7 mais chances de morrer que outro não negro. Às vezes, as manifestações racistas são tão naturalizadas que passaram gerações sendo repetidas como não estivessem carregadas de uma alta carga preconceituosa. Dessa forma,
Nos habituamos a expressões como a coisa está preta, quando estamos passando por situações difíceis. Cabelo ruim para aqueles de cabelo crespo. Da mesma forma, utilizamos palavras como denegrir para quando estamos falando que algo pode difamar a imagem de alguém. E mulato ou mulata, quando estamos nos referindo à cor da pele de uma pessoa negra, sem pararmos para pensar que a palavra tem origem em mula, animal resultado de cruzamento de raças distintas, que origina um outro animal, via de regra, estéril. Outro elemento que nos apresenta o racismo incrustado na sociedade brasileira é o preconceito contra as religiões de matrizes africanas, o qual se materializa muitas vezes na destruição dos espaços destinados aos cultos dessas religiões. Recentemente, vimos uma decisão judicial que retirou a guarda de uma criança de sua mãe a partir de denúncias que esta levava sua filha a um terreiro. Felizmente, após pressão da sociedade, tal decisão foi revertida. São muitas e variadas as maneiras que o racismo se manifesta em nossa sociedade. Dessa forma, temos que, além de nos indignar e descortinar as práticas racistas, agir com o intuito de desenvolver uma educação antirracista. Para tanto, entre outras ações, devemos exigir que a escola adote a história e a cultura afro-brasileira em seu currículo. Exigir também que existam leis que punam com severidade todo e qualquer ato de racismo. E ainda, manter e ampliar as políticas afirmativas para que possamos corrigir as distorções seculares criadas em nossa sociedade. Quem sabe, dessa forma, algum dia, possamos dizer realmente sermos uma sociedade justa, equânime e solidária, e sem preconceitos de qualquer natureza. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Eu convido agora para fazer uso da palavra a professora doutora, reitora do Instituto, Ruth Salles. Bom dia a todos, os colegas que estão nos assistindo, bom dia também às pessoas que estão assistindo que não fazem parte do Instituto Federal do Sergipe, aos nossos estudantes. Quero dizer, inicialmente, da minha alegria de estar aqui participando do evento do Campo São Cristóvão, agradecer a Natália, agradecer sempre a todos os intérpretes que colaboram conosco em todos os eventos, na pessoa aqui do nosso colega Ferreira. Quero também parabenizar a organização do evento, porque a programação está excelente. Então, eu digo a vocês, não percam, não é? Depois do que o professor, agradecer ao professor Marco Arlindo, diretor-geral do Campo São Cristóvão, que fez uma fala brilhante. Depois do professor Marco Arlindo, não é? Fica difícil você fazer alguma fala, mas eu vou buscar contribuir com alguns pontos que eu considero importantes e fundamentais. Inicialmente, dizer que esse dia, 20 de novembro, é um dia de reflexão, um dia de valorizar as pessoas que construíram esse país, as pessoas que, com as próprias mãos, não é, nos permitiram ter o que temos hoje, a duras penas, não é? Por quê? Porque nós somos um país que passamos mais de 3 séculos, né, explorando os negros, e isso não é respeito, isso não é humanização. Então, é importante que você entenda, você estudante, você jovem, você docente, que todos nós devemos sim a esse povo que construiu a cultura brasileira através de sua dança, não é? Através de sua música. Então, é um dever de cada um de nós, independente da disciplina, seja ela
química, física, história, português, filosofia, sociologia, trabalhar esse tema de suma importância dentro da nossa instituição, porque somos uma instituição de ensino. É importante lembrar que, infelizmente, né, quando vai se falar na escravidão, só se elogia, só se exalta a Lei Áurea. E o teatro é sempre colocar a princesa Isabel, né, bela, loura, não é? E colocar uma pessoa, um negro, algemado, representando o escravo. Na verdade, não é? Os méritos e as conquistas que vêm ocorrendo no Brasil é por conta dos movimentos negros, é por conta da luta que eles vêm batalhando desde a abolição. Isso é que é importante. É importante ressaltar que no poder pouco se vê o negro, não é? Então, esses valores é que tem que ser levado em consideração. É importante também dizer que a Lei 10.639 de 2003 foi criada, mas como o professor Marcos bem falou, só em 2011, não é? Houve uma cobrança maior dentro da instituição de ensino. Então, é importante que a gente diga que a gente deve, e deve muito a esse povo, não é? A gente observa que pouco se fala da produção, do conhecimento que eles nos deixaram. Inúmeros são os autores, né, literários, pessoas que lutam, que têm uma produção científica maravilhosa. Eu vou citar aqui alguns nomes de algumas mulheres de destaque, mulheres negras que deixou registrado para nós belos conhecimentos e que pouco se falam. Podemos citar Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, que é uma filósofa, uma das maiores filósofas, se não a maior desse país. E, atualmente, né, nós temos a Djamila Ribeiro, que trabalha fortemente as questões do negro no Brasil. O movimento, a luta. Vamos, sim, ressaltar a sua construção, a sua colaboração, por tudo que nos deixaram. Então, que a gente comece a observar essa desigualdade, que a gente se some aos negros no respeito, pois, bem como o professor Marcos colocou, os números são tristes, os números nos envergonham, porque a cada instante os negros são agredidos, são mortos, e nós, o que fazemos? Então, é importante que a gente esteja com eles, pelo trabalho construído, pela história de ser humano deixada para nós. Eu quero aqui deixar esse meu sentimento de amor, de respeito e de pedido a todos os servidores do Instituto Federal de Sergipe que some-se a essa luta, some-se a esses movimentos e que usemos sempre a literatura dos negros, porque nós estamos aqui por conta deles, não é? E a nossa população, ela é predominantemente negra. E por que eles não chegam, não é, ao poder? Então, são reflexões, mas reflexões só não bastam. Vamos
contribuir para mudar esse cenário que já dura muito mais de 3 séculos. Eu quero deixar aqui o meu respeito e meu carinho por todos os colegas negros do Instituto Federal de Sergipe, que imagino, ou tenho certeza, que a luta foi muito, muito maior que a nossa para ocupar o espaço que eles ocupam. Um bom dia para todos vocês e juntos, na luta com respeito ao ser humano. Obrigada. Obrigada, professora Ruth e professor Marco Arlindo, pelas colocações. E agora nós vamos convidar um professor que vocês que são do campus conhecem muito bem. Ele vai comandar na função de moderador essa manhã. É o professor Edmilson da Silva Oliveira, que é graduado em Geografia pela UFES, iniciou a docência em 1982, ministrando a disciplina de Geografia. Atuou no ensino médio, em vários cursinhos em Aracaju e também em Feira de Santana, na Bahia. Ele atuou também nas redes públicas estadual e federal e municipal em Aracaju, e hoje atua no campus São Cristóvão com dedicação exclusiva. Professor Edmilson, é com o senhor agora. Muito bom dia a todos, a todas. Com uma satisfação imensa que me faço presente neste evento. E nós vamos primeiro fazer alguns agradecimentos. Agradecer por esse privilégio que eu assim considero de estar numa data como esta. Copiando um colega professor nosso, que o Dia da Consciência são todos os dias. Mas hoje é um fato histórico. E hoje representa aquela ideia de que a luta, a vontade de vencer, aquela questão de nós termos a força, a fé, a coragem de sempre à frente, continua. É ratificar, mais uma vez, a ideia de que a gente não pode parar. E hoje, eu acredito que esse privilégio foi dado pelas forças superiores e aproveito para agradecer também à professora Valéria, os colegas que fazem parte dessa comissão, em especial ao professor Antônio, nosso anjo da guarda, né, que tiveram a confiança em minha pessoa para fazer essa moderação. Ao mesmo tempo que eu me sinto assim, muito à vontade, porque hoje eu vou encontrar pessoas que, de alguma forma, me alicerçaram dentro da minha convivência, tanto profissional como na minha vida pessoal. São pessoas amigas que eu conheço há algumas décadas, as quais eu vou ter uma oportunidade de conversar e apresentar em depoimentos. Começando por uma figura que eu conheço há 38 anos, conheci como aluna no final da sua adolescência, e desde já a gente observava a liderança, a condição que ela tinha de preocupar-se com as outras pessoas. Foi uma coisa da justiça. E não deu outra. Ela tornou-se advogada. E eu a escolhi desde aquela época para fazer parte do meu convívio, do meu ciclo de amizade. A doutora Valdilene Oliveira Martins, por uma dessas belas coincidências, eu conheci seu pai no Exército Brasileiro e a doçura da sua mãe, Liette. Seu pai, Milton, e sua mãe, Liette. Doutora Valdilene hoje é advogada de família, é criminalista, atua na assistência jurídica de mulheres em situação de violência doméstica. É presidente da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir, Sergipe. É assessora da Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres da Diretoria de Inclusão do SEAS.
SESE, a Secretaria de Estado de Inclusão e Ação Social. E hoje vou reviver um instante, ou alguns instantes de minha vida, trazendo para a tela a doutora Valdilene Oliveira Martins. E com muito orgulho e com muito prazer. Por favor. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Professor, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Professor Edmilson, muito obrigada. Eu só tenho a dizer que é uma honra ter sido sua aluna e que ter sido sua aluna fez diferença na minha vida. Porque a diferença de ser professor e professora está nisso. Eu sempre falo que se um advogado errar, alguém pode perder até a liberdade. Se uma médica errar, alguém pode até perder a vida. Mas se um professor ou uma professora errar, a gente perde gerações, né? Então, a profissão é de extrema relevância para todas as categorias. Para mim é uma honra estar aqui para conversar com vocês. Estou às ordens, espero que amanhã seja bem produtiva. Eu tenho um vídeo que vai ser exibido agora. Professor Edmilson. A tela é toda sua.
Bem, então é isso. Eu pedi ao professor Edmilson para exibir esse vídeo antes de eu começar a falar, já para evitar algumas dúvidas em quem está nos assistindo. A exemplo da possibilidade de existir racismo reverso, por exemplo, né? Porque quando você vê uma pessoa falando de racismo reverso, a primeira coisa que vem na minha mente é que ela não sabe história. Ela não sabe história nenhuma, nem do Brasil, nem do mundo, não sabe nada. Ou perdeu as aulas ou esqueceu. Porque para existir racismo reverso, o povo branco teria que ter uma história, né, que mais ou menos se parecesse com isso aí. Que não tem essa questão, né, de exclusão, de humilhação, de aviltamento, de mortes, assassinatos, de estupros. Porque nós vivemos num país miscigenado, e é bom que se frise que o Brasil é o país mais negro depois da África, né? O lugar onde tem mais negros depois da África é o Brasil. O Brasil está em primeiro lugar, depois do Brasil vem os Estados Unidos, Colômbia, Haiti, República Dominicana, França, Jamaica, Venezuela, Reino Unido e Cuba. Então, os 10 países que têm mais população negra fora da África, o Brasil em primeiro lugar. Então, quando a gente vê uma pessoa falando que sofreu discriminação porque tinha pele clara, porque era branca, como eu vi uma pessoa falar em um determinado lugar, que ela sofreu discriminação porque ela era loura do olho azul, então não chamava ela de sabe, de milho, de não sei o quê, aí dá vontade de você rir. Então, uma coisa que eu digo às pessoas, não discutam, as pessoas negras em especial, que se reconhecem negras, não discutam com ninguém sobre racismo reverso, nem sobre cotas, né? Cotas raciais. As cotas raciais foram instituídas por lei em 2012, né? Então, é lei. Lei é para ser cumprida, acabou, não tem que se discutir. É a tentativa mínima de uma reparação de tudo isso que vocês viram aí. Então, quando você fala, o que é que a gente sabe sobre o povo negro? Quando a gente ouve falar sobre pessoa negra, a gente não ouve falar como os professores que nos antecederam aqui falam, não, sobre a cultura, sobre o conhecimento medicinal, né? Sobre o conhecimento com relação à agricultura, sobre a cultura, sobre a música, a gente não ouve. A gente ouve só coisas negativas, né? Inclusive a demonização das religiões de matriz africana, que feitas de propósito, né? Como foi falado aqui, que a mãe perder, né, o direito, o poder dela de mãe sobre a sua filha, porque levou para um lugar que é a religião dela, a concepção dela, né, de fé e de religião, como se isso fosse proibido. Então, assim, gente, é incrível o poder familiar de uma mãe ser retirado por conta de um absurdo desse. Então, existe isso em nosso país, nosso Brasil tem uma cultura, o nosso povo tem uma civilidade questionável, porque é um país que precisa ter cotas para que as pessoas possam ter ascensão, possam ter acesso, né, as pessoas negras. Um país onde pessoas são mortas, como esse caso que aconteceu, a gente amanhece o dia, o professor estava falando aí, é verdade, com uma notícia dessa, um homem morto por seguranças de espancamento, e pessoas filmando como se fosse uma diversão, não se preocupam nem em intervir, nem em chamar a polícia. E aí, quando a gente vê esses movimentos, que nós fizemos um trabalho, eu faço parte de vários grupos, principalmente de advogadas negras, nós fizemos uns vídeos, e eu falei, vidas negras importam, gente, vida negra importa. Aí vem alguém e diz, todas as vidas importam. Aí você se percebe logo, né? Que uma pessoa está fora, você está fora, que planeta você está vivendo. Vidas negras, quando a gente diz que vidas negras importam, não é que as outras não importem, ou importem menos. A questão é que a truculência estatal e as balas perdidas só encontram os corpos negros. A gente não ouve falar em bala perdida em Alphaville, né? Porque todo estado tem um Alphaville, né? Que são condomínios que moram pessoas de classe média alta, pessoas ricas, né? A gente não ouve, não vê balas, essas balas não se perdem nesses lugares. Então, assim,
é uma coisa que precisa ser revista. E é estrutural, ela é estrutural. O racismo é estrutural, né? Justamente, João Santana está dizendo aqui, é necessário trazer para a escola a história dos povos negros, sua contribuição para a sociedade e seu desenvolvimento. Sim, o povo negro é tudo de bom. A África é a mãe do mundo. Se você não entende isso, você está precisando ler, né? Nós somos a base do mundo, da história. Mas o que acontece? Quem tinha tempo para sentar e autonomia para escrever a história só eram homens brancos. Por isso, mulheres e pessoas negras foram excluídas da história. Essas ideias, né, invenções que tem durante a história toda, a gente só vê homens brancos que muitas vezes trouxeram aquelas ideias da sua casa, da sua esposa, né, na conversa em casa, mas só quem tinha direito de expor aquilo na polis, né, Roma, de ir para a praça pública para conversar, para debater, eram homens brancos. E no nosso país não foi diferente. A vida toda, as constituições diziam que todos são iguais perante a lei, né, desde o Império, só que em todos os homens brancos, né, e que tinham um certo poder aquisitivo. Porque nós, mulheres, nunca tivemos essa igualdade legal, né, no passado, e também as pessoas negras sempre foram excluídas. E quando a gente fala de privilégio branco, sabe, gente? Quando a gente fala de privilégio branco, quando a pessoa diz assim, mas essas cotas não deviam ser raciais, deveriam ser sociais, porque tem gente branca pobre. Gente, tem gente branca pobre, ninguém está questionando. Gente da pele clara pobre. Só que, quando a gente fala em privilégio branco, a gente está falando o quê? Além de qualquer problema que você tenha, pobreza, falta de acesso ao Estado, saúde, educação, moradia, trabalho, a sua cor da pele, ou a sua genética, seus traços genéticos, né? Seu cabelo, seu traço, né? Suas características físicas, não são um empecilho. Quando a pessoa tem a pele clara, quando a pessoa não é negra, a cor da pele, o cabelo e os traços do rosto não são empecilho para ela. E a pessoa negra, além da pobreza, da falta de acesso, tudo isso é empecilho. Quem é uma pessoa branca que chega numa loja para comprar alguma coisa e o segurança fica seguindo? Né? Quem é a pessoa branca que vai passando por outro e a pessoa que segura a bolsa com mais força? Então, são essas coisas que acontecem. Eu estava vendo uma seleção de algumas coisas que um apresentador de televisão faz, né, que as pessoas fizeram uma seleção de algumas coisas que ele faz no programa dele, que humilham, que machismo, racismo, essas coisas. E uma menina falando assim, ele tinha uma mocinha, né, assim, de seus 12, 13 anos, um cabelo assim bem cacheado e bem alto, bonito. Aí ele disse assim, você quer ser o quê quando crescer? Aí ela disse, eu quero ser atriz. Aí ele disse, com esse cabelo? Desse jeito. Então, assim, a gente está vendo coisas hoje que a gente não via no passado. Ontem eu estava dando uma aula ontem à noite e a pessoa dizendo assim, porque tem coisas que antes nós estamos regredindo, porque antes a gente vivia melhor, hoje tudo que a gente faz é problema, tudo que a gente faz é politicamente correto. Aí eu digo, é mesmo. Antes não era problema chicotear negro, antes não era problema matar mulher, antes não era problema estuprar criança, hoje é. Você acha que isso é regressão? Né? Isso é regredir? A questão é que as coisas aconteciam e a gente não entendia aquilo como deveria entender. Quem entendia naquela época que as paquitas de Xuxa eram puro racismo? Que hoje a gente vê isso claro. Porque paquita só podia ser loura e branca? Porque paquita não podia ser uma menina negra? Então, assim, são coisas que a gente está desvelando, coisas que sempre existiram. Vocês viram esse vídeo aí? Essa evolução. O que eu queria trazer também com esse vídeo é para vocês perceberem que nós não somos um povo fraco, um povo rendido, vencido, subjugado. Nós lutamos e lutamos muito, mas ainda estamos em luta. Porque enquanto a mulher branca busca o lugar dela, os direitos dela na sociedade, se estabelecer profissionalmente, né, ela busca os direitos, a mulher negra ainda está buscando ter o direito de viver. Ter o direito de viver. Ter o direito de não ficar preocupada se o filho dela vai voltar para casa vivo.
E, às vezes, o filho dentro de casa, como aconteceu ano passado, um menino de 14 anos dentro de casa, que foi morto dentro de casa, jogando no computador. Então, isso jamais aconteceria com um filho de uma mulher branca, ou um menino branco de 14 anos. Então, a gente tem que perceber que tem alguma coisa errada. Quando teve essas leis aconteceram, lei do ventre livre, lei de sexagenário, aí você faz, poxa, eu sou escrava, aí eu tenho um filho que é livre. Meu filho vai para onde? O bebê. O bebê vai para onde? Aí, lei de sexagenário, quem tem mais de 60 anos é livre. Um escravo que trabalhava 14 horas por dia, uma escrava que trabalhava 14 horas por dia e era estuprada todos os dias, não vivia até 60 anos não, gente. Hoje, a expectativa de vida do povo negro ainda é menor. Imagine naquela época trabalhando uma jornada de 14 horas por dia no sol quente do canavial, sem alimentação, sem nada. Tinha lugares que colocavam as mulheres jovens para começar a ter filho com 12, 13, 14 anos, que se ela chegasse numa certa idade e tivesse tido 15 filhos, era dada a liberdade a ela. Aí uma mulher dessa, sem se alimentar, parando direto naquela intenção de ter a liberdade, não sobrevivia. Então, com a lei de sexagenário, para quem? Aí depois a Lei Áurea, ai que maravilha, Princesa Isabel, e aí os negros e as negras foram soltas na rua. Ninguém dava emprego, ninguém tinha para onde ir. Muitos deles e delas continuaram escravos, porque não tinha para onde ir. Ninguém dava emprego, só foi que trouxeram os italianos para cá, todos com terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Veio para cá o povo branco de outro país, todos chegaram aqui com direito à terra, porque isso não foi feito com o povo negro. Aí, aglomeração, vadiagem, né, que começou a botar crime. A aglomeração no meio da rua, assim, você quer as pessoas que foram libertas, não têm emprego, não têm estudo, não têm acesso a nada porque ninguém dá, e aí elas ficam pelas ruas, é para ir para onde? Aglomeração de negros, vadiagem, o povo teria preso. O sistema penitenciário, o sistema carcerário brasileiro foi construído para o homem negro. O sistema carcerário foi construído para o homem negro. Capoeira já foi crime. Vocês viram aí. Aí surge o movimento negro unificado. A nossa história é contada verbalmente. Né? A gente não tinha como escrever. O negro escravizado não tinha acesso a escrever a história do povo dele, não. A mulher escravizada não tinha acesso a escrever a história dela, não. Raramente uma pessoa negra sabia ler e escrever. Né? Que a gente tem até a história daquela escrava do Piauí, né? Que fez aquele pedido, que levaram ela para outro lugar, separaram dos filhos, e ela fez aquele pedido, e que foi reconhecida como uma primeira petição. Então, como é que a gente poderia escrever a nossa história? Nossa história está começando a escrever agora, como a professora falou antes, com as nossas filósofas, né? Essas filósofas maravilhosas que nós temos aí hoje, contemporâneas, que estão aí vivas, como Sueli Carneiro, como Djamila Ribeiro, como outras e outras aí. Então, como é que uma pessoa abre a boca para dizer que cota está errado? Como é que a pessoa abre a boca para dizer que existe racismo reverso, porque essa pessoa não tem acesso à educação, ou ela perdeu as aulas, né? Não foi, né? E aí eu queria falar para vocês uma coisa interessante, que eu anotei aqui. Nessa pandemia, né? Nós tivemos... A pandemia, ela jogou na cara da gente as maiores mazelas da humanidade, né? E aí, não foi à toa que a primeira pessoa que morreu no Brasil de Covid foi uma empregada doméstica negra. E sabe o que é interessante? Que eu tentei achar o nome dela nas redes sociais e eu não achei. Se alguém souber, alguém que está assistindo a gente aqui, souber o nome dela, por favor, bote aí para aparecer aqui para mim, porque eu procurei e eu não achei. Ela foi a primeira pessoa a morrer no Brasil, foi ela, depois um porteiro, né, de um prédio também de classe média alta, e não é à toa, gente, olha, foi simbólico, né, o fato da primeira brasileira a morrer por Covid-19 ter sido uma mulher negra empregada doméstica.
A patroa foi à Europa, voltou com Covid-19, não teve os cuidados devidos. A patroa sobrevive, porque tem quem cuide, tem plano de saúde, ou tem dinheiro para pagar o tratamento. A empregada doméstica falece por conta do Covid. E isso nos traz de imediato algumas reflexões, né, que partem de uma perspectiva histórica, como eu mostrei aqui. Por isso que eu pedi ao professor Edmilson, a equipe aí, que passasse esse vídeo, porque ele traz um breve relato histórico, para a gente, pelo menos, ter uma noção, né, do que a gente está falando. Então, eu me dei um branco aqui, o que eu queria dizer, eu já achei aqui, Esperança Garcia, né, que foi uma escrava que fez uma carta no Piauí, ela foi considerada a primeira advogada por conta daquela carta que ela fez, que foi considerada uma petição, pedindo para voltar para a família dela, ela foi separada da família dela, e foi com um filho para outra fazenda, que compraram ela, e ela era muito maltratada, e o filho também. Não se sabe se foi atendido ou não, mas essa carta dela foi achada. Então, assim, era muito difícil um negro ou uma negra saber escrever. Como é que a gente ia escrever a nossa história? A nossa história era sempre passada verbalmente, oralmente, né? De pai para filho, de mãe para filha. E até hoje existem essas histórias. Agora, o relato da história era sempre foi feito por homens brancos. Quem escreve a história, né, é quem tem o acesso e o poder. E são esses homens brancos que, infelizmente, ainda têm isso aí. Então, voltando a essa história aqui do Covid-19, o que acontece? Esse período que nós estamos vivendo, né, esse período de isolamento social, que agora relaxou mais um pouco, trouxe para a gente a gravidade, né, da desigualdade social que a gente vive. Se vocês fizerem uma visita no presídio, vocês não precisam de estatística, não. Você bate o olho que você vai ver quem está lá no presídio. São homens negros, né? São pessoas pardas, são pessoas da classe social mais baixa, são pessoas que moram em comunidades, são pessoas que, de regra, não tiveram acesso ao estudo. E aí a pessoa diz, por que não vai estudar? Porque, às vezes, uma pessoa que mora num lugar que tem que começar a trabalhar com 7... Sim, pronto, obrigada, Cleonice Gonçalves. Muito obrigada pela informação. Eu não achei eu procurei, eu vou até anotar aqui, porque na maioria dos lugares onde eu vi essa notícia, só tinha empregada doméstica. Empregada doméstica morre de Covid. Foi a primeira vítima no Brasil, empregada doméstica, porque não é necessário você ter nome. Por isso que a gente tem uma determinação entre a gente, mulheres negras, pessoas negras. Quando você se apresentar, você diga seu nome e sobrenome. Eu sou Valdilene Oliveira Martins, eu tenho um nome e tenho sobrenome. Porque as pessoas acham que nós, pessoas pretas, não temos nome e sobrenome. Né? Essa concepção de que preto é tudo igual, de que preto tudo se parece, que preto é desse jeito mesmo, que nos falam, né? E aí as pessoas ainda tem gente que ousa chegar para mim e dizer, mas você não é tão preta, como se estivesse me fazendo um elogio. Você não é tão preta. Eu viajei ano passado para um encontro, né, da Advocacia Negra, e encontrei com uma pessoa no avião de volta. Você veio de onde? Eu vim do encontro que teve em São Paulo, das mulheres negras. Mas você não é tão preta. Você nem é tão preta. Né? Então, como se fosse um elogio. Porque qual é a concepção que a gente tem de ser preto? Povo feio, fracassado, arruinado, sem ascensão, sem destaque. Não é isso? E é isso que nós estamos mudando. E é isso que nós vamos mudar muito ainda. Só que o que acontece? Quando a gente começa a mudar isso, o sistema repudia. Porque quem sempre teve 100% do controle do poder, quando você fala de igualdade e de inclusão, é ameaça. Porque quem sempre teve 100% do controle do poder não quer passar a ter 50%, não. É a questão da equidade de gênero também. Né? Quem sempre teve no comando, não quer dividir nada com ninguém. A gente vê assim, os lugares que a porta de entrada é concurso, as mulheres são são mais capacitadas, têm os currículos melhores, a regra é essa, apesar da sobrecarga, né, do âmbito público e privado juntos, nós somos as mais preparadas e as que mais passamos nos concursos. Mas mesmo em lugares que a porta de entrada é concurso, que tem mais mulheres, os cargos de diretoria, de chefia, são dados aos homens. São os homens que ocupam esses cargos, e homens brancos. E tem lugares, tem instituições na nossa sociedade, por isso que a gente diz que o machismo e o racismo são estruturais, porque eles são filhos do patriarcado, igual a misoginia é, e a misoginia, para quem não sabe, é
o repúdio ao feminino, repulsa ao feminino. E eu vou explicar um pouquinho que é para a pessoa não confundir. Vou anotar aqui que é para não esquecer. Então, quando a gente fala, né, do machismo e do racismo, a gente diz que é estrutural porque está em todas as estruturas da sociedade. Está dentro da família, está dentro das igrejas, está dentro do sindicato, das associações, das empresas, né? Está dos órgãos, está dentro de tudo. Está dentro de tudo. O machismo está lá, o racismo está lá estruturado. Se você chegar... Eu tenho uma amiga que ela é promotora de justiça, uma mulher fantástica, uma das mulheres mais influentes do Brasil, e ela, às vezes, e quando chega alguém para falar, né, eu quero falar com um promotor de tal pasta, e ela chega e se apresenta, pois não, eu estou esperando o promotor, a promotora sou eu. Aí a pessoa olha, a promotora é você, além de ser mulher, é uma mulher negra, então a pessoa olha com desdém, como se, sabe? Como se aquela pessoa não tivesse competência para estar ali. Porque nós não estamos acostumados a fala da gente, o professor falou muito bem aí, a fala da gente é construída pelo machismo e pelo racismo. Né? A gente não diz, eu vou à médica, não, eu vou ao médico. Eu vou ao dentista, eu vou contratar um engenheiro, eu preciso de um advogado. Ah, mas a gente não fala. Né? Até classes que são eminentemente femininas, como o magistério, né? E como a enfermagem e a assistência social, a gente ainda quer masculinizar. Eu fui dar uma palestra do sindicato de enfermagem e eu vi lá que o nome do sindicato é o sindicato dos enfermeiros. Quase 90% da classe é mulher. E o nome do sindicato é o sindicato dos enfermeiros. Eles não privilegiaram, não pensaram nem privilegiar a classe, sindicato de enfermagem, né? Porque a categoria é enfermagem. Não, o sindicato dos enfermeiros. Então, assim, essa masculinização da nossa língua, e as pessoas dizem, mas é a língua portuguesa que é assim. E aí eu pergunto, quem colocou ela para ser assim? Quem fez ela assim? Só não foi uma mulher, muito menos uma mulher negra, né? Com certeza foi um homem branco. Porque quando eu digo bom dia a todos, eu estou falando de todos, eu não estou falando de todas. Ah, mas é porque o português diz que os plurais são no masculino. Vamos mudar isso aí? Porque os plurais não devem ser no masculino. Né? Não devem ser. Os plurais devem ser no feminino, no masculino, quando couber. Se eu tiver uma maioria feminina, eu tenho que dizer os plurais no feminino. Então, como é que eu estou numa sala que tem 199 mulheres e tem um homem, eu dou bom dia a todos? Eu dou boa tarde a todos? Né? Então, assim, essa invisibilidade que é dada à mulher, essa invisibilidade que é dada ao povo negro, é tudo por conta dessa estrutura do machismo, essa estrutura do racismo que vem do patriarcado. E eu queria falar um pouco da misoginia também, né, que tem a ver, porque a mulher negra é a que está mais na base da pirâmide mesmo, e a gente tem que detonar essa pirâmide, a gente tem que construir uma sociedade linear, né? Isso, exato, linear. A educação é determinantemente importante no processo de desconstrução do racismo, do machismo, né, para a inclusão, para a gente acabar com a LGBTfobia, para a gente acabar com o capacitismo, para a gente acabar com todo esse tipo de discriminação e aceitar as pessoas com suas diferenças, né, porque isso é o que importa, é isso que importa. E a misoginia, quando a gente fala a aversão ao feminino, que é o repúdio ao feminino, que tudo que é construído como feminino é tido como se fosse negativo, esse menino é chorão, parece uma mulherzinha, você está muito sentimental, muito sensível, isso é coisa de mulher, né? Quem nunca viu. E aí você vê homens falando assim, e aqui, gente, eu gosto de dizer sempre, né, que os homens não são todos iguais, que a gente sabe que os homens não são todos iguais, que existem muitos homens que são parceiros, que são pessoas dignas e tudo, agora que existe uma horda de canalha pesada, aí existe, e vocês, homens, teriam que estar nesse ativismo. Dia 6 de dezembro agora é dia do ativismo masculino pelo fim da violência contra a mulher, e eu espero que vocês se levantem da cadeira de vocês para participar desse ativismo, para criticar um amigo seu que chama as mulheres de gostosa na rua, para criticar um amigo seu que pega no corpo, no cabelo da mulher sem ela querer, para criticar um colega seu que trata a esposa mal, para criticar um amigo seu que é abusivo, entendeu? Você tem que se levantar para separar o joio do trigo, porque a gente sabe que os homens não são todos iguais, mas vocês que não são iguais têm que se mostrar que não são e falar. Não basta não fazer, você tem que ser contra quem faz.
É o que a Joadeire disse, né? Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Então, não basta você não ser machista. Você tem que ser antirracista, né? Anti-misoginia. E quando você vê esses homens idolatrando mulheres pela maternidade, dizem, eu adoro mulher. Se existe alguma coisa no mundo que Deus criou melhor do que a mulher, ele ficou para ele. E aí a gente, nós somos mulheres, a gente não quer que ninguém goste da gente para fazer sexo, não. A gente quer respeito. Tem uma diferença de gostar de mulher para fazer sexo, que isso é o comum. Quem é mais misógino do que homem hétero? Não existe. Os misóginos são homens héteros. Não é que não gosta de mulher para fazer sexo. Gosta de mulher para fazer sexo, gosta de mulher como coisa, como objeto, como pedaço de carne que ele pode dispor sobre ela. Entendeu? A gente quer respeito. Respeito. Só, simples assim. Né? Simples assim. E quando a gente fala na palavra feminismo negro, tem até um livro que tem medo de feminismo negro, e tem várias Chimamanda mesmo, tem umas frases que eu gosto muito, né, que a gente precisa trazer essas mulheres para conquistar o mundo mesmo, se levantar para conquistar o mundo, principalmente mulheres negras, que andam de cabeça baixa e de ombro baixo, porque existe essa discriminação em todo sentido, até nas relações afetivas, que de regra, gente, toda regra tem exceção. Mas os homens negros que têm ascensão financeira, eles buscam mulheres brancas para se relacionar. A regra é essa. Eu não estou aqui querendo me meter em relacionamento afetivo de ninguém, mas é isso que a gente vê. Né? A gente vê são casais assim. Casais, né? Mas a gente não manda no amor, né? É interessante, mas não manda no amor, mas é sempre a busca pela pessoa da pele mais clara, como se fosse uma passagem para você adentrar no mundo, você tivesse aquela pessoa como um bilhete para lhe dar autonomia para você entrar no mundo branco. Né? Eu estou vendo aqui, outra coisa que eu queria ler para vocês, segundo o estudo de desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, que foi divulgado em novembro, há um ano atrás, de 2019, pelo IBGE, são amplas e profundas as inúmeras diferenças relativas à escolaridade, emprego e renda entre negros e brancos. Essa diferenciação acaba por se refletir nas suas condições de moradia, escolaridade, acesso a bens e serviços, além de estarem mais sujeitos à violência e terem baixa representatividade nos cargos de gerência. Então, em qualquer banco, e vocês olhem para os bancos, procurem gerentes, procurem lá e vocês vejam quantas pessoas negras, faça assim, olha, giro do pescoço. Tem até um vídeo que eu gosto muito de passar, né, esse vídeo também que eu vou dar aula, é o giro do pescoço. Aí você vai nos lugares, assim, você procura pessoas negras, né? Nas gerências de banco, em lugares assim. Teve até um episódio que está na internet também, que um rapaz, gerente, se eu não me engano, do Carrefour, e um casal, né, de pessoas idosas disse, quem é o gerente daqui? E o rapaz se apresentou e disse, pois não, que posso lhe ajudar. E a mulher pegou o braço do marido e disse, é um absurdo que uma loja desse tamanho tenha um negro como gerente. E se retirou. E o rapaz ficou arrasado porque a gente ouve isso e acha que é besteira. Vocês já ouviram mimimi? Vocês sabem o que é mimimi? Que as pessoas dizem que as mulheres fazem e que o povo negro faz? Eu vou explicar a vocês, eu vou dar a vocês o conceito técnico de mimimi. Sabe o que é mimimi? É a dor dos outros que não dói em mim. Isso é mimimi. A dor dos outros que não dói em mim, eu adjetivo como mimimi. Sabe? A mulher que é discriminada por ser mulher, a mulher que morre por ser mulher, a mulher que é estuprada por ser mulher, a mulher que é lesionada por ser mulher, é mimimi. Se eu sou homem, sou branco, sou eu que estupro, sou eu que lesiono, ou sou eu que apoio quem estupra, ou sou eu que apoio quem lesiona, porque apoiar não é só você estar junto na ação, é você passar pano, como diz o povo, né? É você amenizar. Mas com que roupa ela estava? Mas será que foi assim mesmo? Essas mulheres de hoje em dia estão em perigo. Essas meninas de hoje em dia estão em perigo. As meninas estão terríveis, dando em cima dos meninos, os coitados dos meninos, né? Não é isso que, desculpe, não é isso que de regra a gente diz? Então, eu tenho um negócio que eu postei nas minhas redes sociais, muito interessante, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. O número de meninas que têm filhos na adolescência é 4 vezes maior do que o número de meninos que se tornam pais na adolescência. E o número dessas meninas que se tornam adolescentes é enorme, o número de meninas negras, certo? Então, olha, raciocínio, certo? Raciocínio aí, vamos para a linha de raciocínio que eu peguei aqui. O número de meninas que se tornam mães na adolescência é 40% maior
do que o número de meninos que se tornam pais na adolescência. Sabe qual é a conclusão disso aí? Eu que sou advogado, a gente faz muita interpretação reversa. É que quem engravida essas meninas não são adolescentes, são homens adultos. Homens adultos que se apresentam como salvadores da pátria e meninas que estão em situações subhumanas, que não conhecem nada além de um relacionamento abusivo dentro de casa, do pai que bebe, do pai que usa droga, do pai que é bandido, ou do pai que trabalha certinho, que não é bandido, mas que é agressor da mãe. Não é porque a gente pensa que todo homem que é agressor, é criminoso, é do humor, é bandido. Não. Tem muito doutor, muita gente fina aí que é agressora e que a gente tem como tio legal, como vizinho prestativo, como colega de trabalho maravilhoso, que dá até conselhos sentimentais pra gente. Né? Então, o que a gente chega a essa conclusão é isso. Porque a maioria das meninas adolescentes engravidam de homens adultos, né? Não são de garotos adolescentes, porque essas meninas elas são aliciadas literalmente, elas são convencidas de que vão ter uma vida melhor, elas veem aqueles homens como salvadores, entendeu? Às vezes está numa casa, numa família que tem 8, 9 e outros irmãos, 6, 7 irmãos, todos passando necessidade. Às vezes a mãe está só, porque 43% dos lares brasileiros são comandados por mulheres só. São mães solos que comandam a família, né? Que comandam a família, que tomam conta da família. E um dia desse eu vi uma matéria dizendo assim, que uma mulher morreu de parto, teve gêmeos, e a matéria estava exaltando o pai das crianças, que ficou com as crianças. Homem cria seus filhos só, depois da esposa morrer de parto, filhos gêmeos. Aí eu, oi? Era para ele fazer o quê? Era para ele dar? Era para ele doar as crianças, vender? Era para fazer o quê? Como o povo fazia antigamente, que tinha a ninhada de cachorro, a ninhada de gato, que hoje não pode fazer mais isso. Aí a pessoa botava, vem, eu tenho aqui uns gatos para dar, é assim. Se a esposa dele pariu, morreu de parto, aí quem será a pessoa que tem a responsabilidade de ficar com as crianças quando a mãe morre? Porque as mulheres ficam com as crianças, mesmo os pais vivos, né? Os pais vivos, do lado delas, que muitas vezes são homens imprestáveis, né? E aí eu digo a vocês, imprestáveis mesmo, no sentido da palavra, que a relação abusiva, gente, também pode ser por omissão, né? Ela não é sempre só por ação. Aquele homem que bate, aquele homem que xinga, aquele homem que... Não, às vezes é um homem calado, que boicota, que nunca fez violência explícita, né? Que nunca gritou, que nunca xingou, mas que boicota os sonhos, que boicota os desejos, que anula a pessoa, aniquila, que neutraliza, que cesseia o direito da pessoa de ir e vir, de ter amizade com outras pessoas, com o pessoal da família. Porque desse jeito você mantém a mente da mulher estéril, e uma mente estéril você pode colocar o que você quiser dentro. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é que hoje é um dia, né, para a gente pensar, é um dia de reforçar o ativismo, é como se fosse um dia da gente parar e abastecer os tanques da gente. Nós temos 5 coisas a comemorar. Temos 5 coisas a comemorar. As pessoas dizem, depois que vê essas leis, parece que nada adiantou. A Lei Maria da Penha, a mulher continua morrendo. A lei de cotas, a lei de racismo, e o povo continua praticando racismo. E aí eu trago uma reflexão para vocês, para ver se vocês conseguem ver ao contrário. A gente parar desse pensamento linear e fazer essa interpretação reversa. Volto a falar nela. Antes, a gente não via denúncia. Antes, a gente não via as pessoas falando sobre isso. Antes, a gente não estaria aqui conversando sobre racismo. Antes, eu não digo muito tempo, há 30 anos atrás, a gente não parava para discutir que um homem não tem direito de bater numa mulher, que um homem não tem direito de estuprar uma mulher, mesmo que ela seja sua esposa, ou que ela seja uma prostituta que esteja na rua, ele não tem direito de forçar nenhum ato libidinoso, nem sexo com ela. A gente nunca parou para conversar isso. Né? A gente não parava para conversar sobre os abusos sexuais que acontecem quase 90% dentro da família, praticado por desses índices de 89%, né? Desses 89%, 50% pelos pais. Estou falando de padrastos. A gente não conversava sobre isso. A gente não via uma mulher sair a público dizendo eu fui estuprada, porque a vergonha era dela, ainda é hoje, mas reduziu muito. Né?
Homens como João de Deus, Roger, aquele médico que eu não sei dizer o sobrenome, né? Aquele médico famosão aí, vocês acham que existiram quantos existem quantos como eles? Que ninguém tinha acesso a denunciar. João de Deus precisou de 500 mulheres de 6 países diferentes para as pessoas acreditarem que ele era agressor. Porque as primeiras que apareceram, ninguém acreditou. Teve uma até que se matou pela pressão. Né? O médico Rocha, que fazia isso até com pessoas da classe alta, e que as pessoas se calavam por conta da vergonha, o que foi preciso para aquele homem ser denunciado. Né? Então, está falhando, o pessoal está dizendo aqui que está falhando. E eu já estou finalizando, porque eu estou vendo aqui que eu já falei pelos cotovelos. Então, o que eu trago para vocês hoje, vocês estão me ouvindo direito? Se alguém puder botar aqui no chat, como é que está a minha fala? Tá ok? Então, até que ponto a gente duvida da palavra das mulheres? Então, mas vocês estão me ouvindo agora? Tá ok aqui? Só me dê esse retorno, se tá ok. Até que ponto a gente acredita nas palavras das mulheres? A sociedade acha mais bonito a gente acreditar na história que eu ouvindo. Olá, doutora. Sim. Olá, doutora. Sim. Então, está acontecendo uma falha. Acredito que seja alguma coisa na conexão, na internet. Pode verificar se consegue... Olha, eu acho que o problema é com vocês, porque eu estou vendo aqui. Vocês aqui que estão assistindo. Voltou. Voltou. Pronto. Obrigada. Então, pode continuar. Então, eu vou finalizar essa história. Eu estava falando, né, dos lares brasileiros, que são 41%, 43%, que são comandados por mulheres sozinhas, né? São comandados por mulheres sozinhas. E dessas mulheres que comandam os lares sozinhas, a maior parte delas é mulher negra. Então, por isso que a gente fala muito na solidão da mulher negra, na solidão da mulher como um todo e da mulher negra. Então, da mulher que tem filho com deficiência, que de regra os pais não ficam, né? E a gente tem essa concepção de que só a mulher tem a obrigação de cuidar da família, só a mulher tem a obrigação de evitar engravidar. Quando a gente se relaciona com um homem, a gente nem senta para conversar. Meu bem, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer a contracepção, como é que a gente vai evitar, se a gente não quiser ter filho, não. Automaticamente, essa obrigação é da mulher. Era isso que eu queria, já achou que eu queria ler. E aí, automaticamente, essa obrigação é da mulher. E tudo que eu falo para vocês sobre mulher, sobre alguma coisa ruim sobre mulher, você pode multiplicar 10.000 vezes com relação à mulher negra. Teoricamente, quando a gente fala, vocês estão me assistindo aí, quantos filhos uma mulher que não tem a gravidez gemelar pode ter por ano? Se a gravidez não for de gêmeos, né, ela só pode ter um filho por ano, que são os 9 meses até parir, né? Uma vez eu dei uma palestra sobre isso, uma pessoa dizendo, minha irmã nasceu em janeiro, eu nasci em dezembro. Sim, mas os 9 meses da sua irmã não foi no mesmo ano. Então, uma mulher só pode ter um filho por ano se a gravidez não for gemelar. Certo? Fechado, entendido isso aí? Quantos filhos um homem pode ter durante um ano? Teoricamente, ele pode engravidar 365 mulheres durante um ano. Não é isso? Não é? Se ele puder fazer sexo durante o ano todo. Por que os contraceptivos são só contra a mulher? Vocês já observaram isso? A questão é controlar o corpo da mulher. O controle é contra a mulher. O controle é sobre a mulher. A mulher não pode ter a liberdade. A mulher não pode ter liberdade. E liberdade sexual, então. Não pode. Então, quando a gente vê uma mulher denunciando um homem agressor, todo mundo questiona. A sociedade tende a acreditar numa história bonita de um homem agressor, uma história bonita e mentirosa, do que uma história triste e verdadeira de uma mulher agredida. E essas mulheres agredidas, em sua maioria, são mulheres negras. Vou dizer um índice aqui para vocês, olha. Em 2018, 75,7% das vítimas de homicídio em 2018 foram negras.
né? O risco de ser vítima desse tipo de crime é de 74% maior para homens negros e 64,4% para mulheres negras. 68% das vítimas de feminicídio em 2018 eram mulheres negras, né? De 2008 a 2018, os homicídios qualificados pelo feminicídio contra mulheres negras aumentaram 12,4% e contra mulheres não negras baixaram de 11,7%. Então, vocês estão entendendo que tem cor? Que tem cor? Tudo que é negativo tem cor no nosso país? Então, é isso, gente. É isso que a gente está falando. E aí eu vou ler aqui para vocês. Essa questão de todo o preconceito, da misoginia, do machismo, do racismo, do capacitismo, da LGBTfobia, 43% dos lares do país são conduzidos por mulheres. Grande parte dessas mulheres foi abandonada por seus companheiros, maridos ou namorados. Um número enorme desses homens sequer registram suas crianças. Nós temos um país com mais de 6 milhões de crianças que não tem o nome, né, do pai na certidão de nascimento. Dos que registram, muitos não pagam alimentos e ou não mantêm um convívio afetivo com essas crianças. Um número significativo de homens casados mantém relacionamentos extraconjugais. Contudo, na nossa sociedade maravilhosa, com civilidade dúbia e com moral dúbia, ainda tem gente que acredita que são as pessoas LGBTQIA+, que estão destruindo as famílias brasileiras, né? Família tradicional brasileira. Então, vocês estão vendo que o preconceito vai para tudo que é lugar. O preconceito é com mulher negra pior. O preconceito é com LGBTQIA+, se for negra é pior. O preconceito é com qualquer tipo de trabalhador, se for negro é pior. E aí, para finalizar, eu vou contar a vocês, eu tenho uma amiga que ela é juíza, e ela dizendo que, conversando com outra colega de trabalho, juíza branca, e a juíza disse assim: meus filhos e os seus filhos não vão ter essa diferenciação porque nós somos, né, do mesmo patamar financeiro. Você é juíza e eu também sou. E aí, gente, ela disse: não, você está muito enganada. Eu sou a primeira pessoa que se formou, que tem nível superior na minha família. Eu sou juíza hoje como você é. Mas, diferente de você, que trouxe benefícios da sua família, eu hoje tenho responsabilidade com a minha família, que não conseguiu ascender profissionalmente, que não conseguiu ascender financeiramente. Eu tenho uma responsabilidade com elas, com essas pessoas que você não tem com a sua. Então, nós, pessoas negras, quando ocupamos um espaço, nós não chegamos com destaque de que, que maravilha, saiu ao pai. Não, nós chegamos com responsabilidade. Responsabilidade com os nossos antepassados, com as pessoas que estão, né, nos tendo como esperança, que às vezes eu tenho várias colegas negras que foram as primeiras a se formar e de ter um nível superior em sua família, hoje, em pleno século XXI. Então, vocês estão vendo, gente, que não é fácil, né? Mas, mesmo assim, eu fico feliz com a data de hoje. Muita gente critica, e lá vem a história de Morgan Freeman, que não devia ter consciência preta, consciência negra, consciência não sei o quê, deveria ter consciência humana. Mas vocês sabem por que não tem o Dia da Consciência Humana? Não tem o Dia da Consciência Humana, porque se a consciência humana existisse, o povo negro não teria sido escravizado e o povo indígena não teria sido quase dizimado aqui no Brasil, né? Sem falar em outras coisas, como o Holocausto, né? Como o que aconteceu, coisas que aconteceram pelo mundo todo, né? Que a gente sabe que teve o respaldo da lei. A escravidão era respaldada pela lei e pela igreja, né? O Holocausto também foi respaldado pela lei. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que parar para pensar, que os tempos mudam, e essas coisas, não fique triste quando você vê denúncia de estupro, né, de absurdos que acontecem, de abuso sexual, porque antes não se falava não sobre isso. E tudo isso sempre teve, não se engane. Não se engane. Eu conheço uma senhora de 80 anos, que quando ela tinha 12, ela era abusada sexualmente pelo pai, né? Então, assim, sempre teve. Ia denunciar quem? Ia denunciar quem? Né? Ia procurar quem? Onde era que uma mulher, há 40 anos, 30 anos, 20 anos, ia procurar alguém para dizer: olha, meu marido me forçou a fazer sexo com ele, me estuprou. Aí a pessoa dizer: como? O seu marido, ele tem obrigação. Tem gente que diz isso hoje: você tem obrigação
Você tem obrigação, já existiu na lei o débito conjugal, viu, gente? E já existiu esse débito, essa obrigação de fazer sexo, né? E o homem que poderia devolver a mulher como um celular com defeito. Porque assim, quando você compra um aparelho que você perceber, né, que está com defeito, que ele não está desempenhando a função para que ele veio, que a gente chama de vício redibitório no direito, os homens poderiam devolver a mulher se ele descobrisse que ela não era mais virgem, ou se ele acreditasse que ela não era mais virgem, independente de qualquer coisa. Então ele devolvia para a família. Devolver como um objeto com defeito. Um objeto com defeito, uma coisa. Era isso que acontecia. O Código Civil de 16 vigorou até 2002. Né? Até 61, uma mulher não podia viajar sem autorização do marido. Ela não podia receber herança dos pais sem autorização do marido. Ela não podia trabalhar fora sem autorização do marido. A mulher não precisava nem ter CPF, né? Que bastava que o marido tivesse. Outra coisa que eu queria falar também é o rei da Bélgica, né? Que rei Felipe, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, que matou Leopoldo da Bélgica. Em 1884 a 1908. Gente, isso para a história é ontem. Que matou barbaramente milhares, milhões de pessoas negras. Mas nem se fala nisso que aconteceu lá no Congo, porque eram pessoas negras. O Holocausto, eu não estou querendo comparadores, gente. Mas o Holocausto todo mundo tem conhecimento do que aconteceu. Mas isso que aconteceu no Congo, praticado pelo esse rei Leopoldo da Bélgica, ninguém sabe, poucas pessoas sabem o que aconteceu lá, que ele mutilava, que ele matava. Absurdo que se fez com a população negra. Então, são essas coisas que a gente tem que parar para pensar. Hoje, o que eu deixo para vocês aqui. Qual é a minha responsabilidade sobre o caos que eu reclamo? Eu reclamo do racismo. Onde é que eu estou perpetuando ele? Na educação das minhas crianças, no meu dia a dia, no meu contato com minha família, com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com minhas filhas, com minhas irmãs, com meus irmãos, com meus colegas de trabalho, minhas colegas de trabalho, com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu vejo todo dia. Qual é a minha responsabilidade? Onde é que eu perpetuo? Eu digo, eu chamo, cabelo de miojo. Quando a coisa fica... Minha lista negra. Quando a coisa fica preta, a coisa fica boa, gente. Lista negra é onde eu anoto os nomes de pessoas maravilhosas, né? De pessoas que merecem as minhas referências como professor Edmilson. Ele está na minha lista negra, porque a minha lista negra é a lista do coração. É a lista positiva. A ovelha negra é a que mais se destaca na família, é a que tem coragem para ir e quebrar a ordem de fazer diferente e de ser autônoma, de dizer eu sou o que eu sou e ninguém tem direito de dizer que eu não posso. Essa é a ovelha negra, sabe? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ressignificar todas essas concepções. Peste negra, né? Porque tem até um questionamento sobre falar preto e negro. Eu não me incomodo, me chamo de preto ou de negra, porque para mim tudo é positivo. A gente tem que ressignificar isso aí. Porque tem até essa questão, né? Que as pessoas, tudo que é negativo é negro, tudo que é positivo é preto. Repare, é incrível a nossa sociedade. Só dizer eu tenho um carro preto, ou se eu não diz eu tenho um carro negro, né? A peste não é preta, a peste é negra. Né? A magia satânica é magia negra, não é a magia preta, né? Mas a gente tem que ressignificar isso aí. Preto e negro são coisas positivas, são coisas boas. Volto a dizer, a África é a mãe do mundo e o povo preto é tudo de bom. Eu tenho honra, tenho prazer de ter minhas características que reforçam e que diplomam. Você olha para mim, você sabe, eu sou oriundo dessa raça forte, corajosa e que disse para que veio e está dizendo agora, porque antes as correntes não nos deixavam falar. As máscaras de ferro, né? Porque hoje a gente está usando máscara por conta da pandemia. Incomoda, eu fico tonta sem respirar direito. E as máscaras de ferro que eram colocadas, né, nos nossos antepassados para não comer as frutas do pomar enquanto estavam colhendo. Como aquelas máscaras deveriam ser sentidas? Com o calor, elas de ferro, né, além do peso, o calor elas esquentando e você sempre respirar para não comer as frutas que eram colhidas. Então é isso, gente. Nós somos um povo verdadeiramente forte e fomos nós que construímos o Brasil. A nossa miscigenação não veio de Love Story, veio do estupro da negra na senzala e do estupro da índia na floresta. Foi assim que foi feita a nossa miscigenação. Ainda hoje isso acontece.
O estupro sempre foi um instrumento do homem, né? Do homem branco, do homem que chegou nos lugares, que chega nos lugares, nas guerras, até hoje. Quando tem guerra, nem qualquer coisa, tem as sessões de estupro, porque é uma forma de exercer poder, né, sobre a vítima, e de regra essa vítima é mulher. Então, gente, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que eu não tenha cansado muito vocês com essas aulas online, né? A gente não está vendo a postura da pessoa para ver se está chateado, se está gostando. E foi uma satisfação. Eu espero conversar com vocês mais. Dou parabéns a toda a equipe que organizou esse evento. Agradeço mais uma vez ao professor Edmilson e a todas as pessoas, né? E aí eu deixo um beijo para todos e todas e chamo vocês, né? Para essa luta que é todo dia. Todo dia. Hoje é só para a gente parar e botar combustível no tanque. Um beijo. Que lição de cidadania. Realmente é emocionante, né? A gente, às vezes, não consegue conter as emoções. E sua última fala me deixou assim, um pouco trêmulo, mas pelo prazer de ouvi-la, né? Eu só gostaria de ter alguns comentários. Eu vou pedir licença à Natália para a gente não atropelar e fazer um breve comentário sobre a sua fala. Eu iria começar pelo filme. O som da capoeira, eu não preciso saber lutar, eu não preciso saber brincar, mas é contagiante. A gente se balança mesmo sentado ou deitado. É algo incrível. As abolicionistas, na verdade, é uma camuflagem, né? Era uma enganação, né? Para que as pessoas pousassem de bonzinhos. A imigração europeia, ela teve terras a preços módicos ou de graça, mas os ex-escravos não tiveram essa oportunidade e já trabalhavam a terra. E se a gente fizer uma análise de espaço geográfico, a gente entende que o africano tem mais semelhança com o nosso espaço, ele sabia trabalhar mais a terra do que quem veio de lá. Até porque o habitat dele é totalmente estranho ao nosso. Mas eles foram para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então eles observaram o que eles achavam melhor para eles, né? Tem alguns detalhes assim, interessantes. No IFE, a professora Ruth, que é a reitora, ela tem essa ideia do empoderamento da mulher. E é importante isso. Até porque são estatísticas claras, né? Isso é mostrado pelo IBGE. As mulheres, elas estudam mais do que os homens. Aí eu costumo dizer, não é porque elas reprovam, não. É porque elas vão além em tempo mais do que os homens. Elas estudam de 7 a 8 anos mais do que os homens. Veja, eu sou do sexo masculino, mas eu sou, assim, de uma relação de proximidade com o feminismo de uma forma bem intensa. E a gente precisa tomar posições. Por exemplo, quando uma mulher aparece rocheada e diz que caiu, quando na verdade não, quando na verdade ela tomou porrada, né? Então são coisas desse tipo que a gente precisa de alguma forma acabar. E hoje o dia ela ficou mais especial porque a sua fala foi importantíssima. Não é, por exemplo, um dia apenas, é que a luta continua. E eu comecei a minha fala dizendo, a luta não terminou. Apesar da nossa evolução, e a gente tem isso nessa última eleição, né, quando aconteceram etnicamente uma evolução de pessoas dentro desse contexto da variância, de gênero também, dessa diversidade de gênero, e de diversidade socioeconômica. Não existe tão fortemente, né, aquele elemento que tinha um teor financeiro maior, que estava dentro desse contexto das assembleias, dos legislativos, né, as oligarquias. Graças a Deus é lento, mas a gente não pode parar. O carro, ele não pode passar da marcha primeira para a quinta ou sexta, mas a gente precisa acelerar um pouquinho mais para que a gente tenha a melhor condição. Doutora Valdilene, que no meu coração chama-se Dedê, e aí eu posso falar. Me emociona ver a sua evolução, me emociona ver a sua fala, a verdade que brota do seu interior. Eu só tenho que agradecer e dizer que hoje
eu estou mais feliz do que nunca. E hoje eu ganhei o dia, não, eu ganhei o resto do ano ouvindo a sua pessoa. Tá? Eu não tenho vocabulários para agradecer. Eles são exíguos diante de sua grandeza. Parabéns. E aí eu deixo à disposição para a sua despedida. Infelizmente, nós temos tempo, né? Senão a gente ficaria muito mais tempo aqui, eu tenho certeza. Agradeço e deixo o vídeo para suas despedidas. Que o senhor maior continue me conduzindo pela positividade e o cheiro daquela mãe chamada Dona Liette, que, como eu disse, é uma doçura de pessoa. Te amo, querida. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e dar esse parabéns, né, para toda a equipe que organizou isso. Alguém fez uma pergunta aqui, eu não sei se tem como voltar, eu sei que até, sim, Geisane disse, ela perguntou, um ex foi a Kamala Harris, sim, no debate presidencial, sim, eu vi isso, onde o adversário, sim, onde o adversário não deixava ela falar. E ela precisou se impor como mulher. Como uma mulher pode ter voz numa sociedade que não respeita? Falando. Sabe como uma mulher pode ter voz numa sociedade que não respeita? Falando e dizendo, cale a boca que eu estou falando e não me interrompa. Ela foi muito educada do jeito que ela falar. Você precisa ter uma cena se eu estiver falando e alguém me interromper. Se eu estiver falando e um homem vier me interromper, principalmente para dizer a mim o que eu sei. Então, a gente tem que se impor. As meninas têm que aprender. Nós temos que ensinar as meninas a se impor, a dizer sim quando couber e não quando for necessário. A dar um abraço quando for preciso e um grito quando for necessário. A apagar quando for de acordo e a dar uma voadora quando for o caso. Esse negócio de endurecer sem perder a ternura quando couber. Quem usa ternura quando não cabe é burro. É uma pessoa sem noção. A gente vai usar ternura quando couber. Não se joga pérola para porco. O que a gente precisa ensinar às mulheres é que elas têm que reagir à altura. Tem que parar desse negócio de dizer, mulher não pode fazer isso. Se de direito, fale baixo. Não diga isso, não diga aquilo. Então, assim, eu quero me despedir com essa lição. Eu estou tentando achar aqui uma frase que eu faço questão de ler ela sempre, tomara que eu ache, sobre como a gente tem que educar nossas meninas, assim, parar de dizer, criar nossas meninas como covardes. Se vocês querem criar princesas, criem princesas que saibam que o castelo é dela, e que é ela que manda, que ela não precisa de ninguém, que o castelo é dela. É isso que a gente tem que criar as nossas meninas, que elas saibam dizer não, que elas saibam usar a força necessária para o momento. A gente não pode ser doce o tempo todo, não. Eu estou aqui procurando e não estou achando. Deixa eu ver. Se eu não achar, mas era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é isso, é que a gente, olha, eu vou fechar aqui, como eu não achei que eu queria, eu vou fechar com a minha frase de cabeceira, que é de Angela Davis. Ela diz, eu não estou mais aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Passe isso para as outras mulheres, se juntem e façam isso. Eu não aceito ninguém me interrompendo. Eu não aceito não ter credibilidade. Então, eu estou mudando isso e é isso que todas as mulheres têm que fazer. E a gente tem que usar essa questão da sororidade mesmo, apoiar as outras mulheres, para quando elas precisarem, a gente estar junto, unidas. Né? Precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo, como disse Chimamanda. Então, é isso. A nossa solução é a mudança na educação, desde o seio familiar. Certo? É desse jeito. Muito obrigada mais uma vez. Felicidade para todo mundo.